Vamos para a próxima questão? Essa é uma questão longa, né? Mas que por raciocínio lógico, por interpretação de texto, você consegue eliminar ela. Perfeito? Então, vamos lá. Assinale a opção que apresenta corretamente os passos que devem ser executados no BR Office Writer para que os parágrafos de um texto selecionado sejam formatados com avanço de 2 centímetros na primeira linha e espaçamento de 12 entre eles. Então, é o seguinte, ele quer formatar. E nós sabemos que qual que é o menu no Writer que formata, né? Formatar. Então o que você vai fazer? Vai eliminar tudo que não tiver formatar, gente. Pronto. Tá vendo como é que uma questão gigantesca fica fácil? Acessar o menu editar? Pelo amor de Deus, editar não. Você pode eliminar. Acessar o menu formatar? Opa, vamos deixar essa aqui. Vamos analisar o restante. Acessar o menu formatar? Opa, essa aqui também, né? Acessar o menu editar? Pode-se eliminar. Pressionar no início da primeira linha a tecla Tab, pelo amor de Deus, não tem nada a ver isso. Então, você tem aqui duas alternativas, né? Então, de uma questão gigantesca, eu já diminui muito, né? As alternativas e aumentei, consequentemente, a minha probabilidade de acerto. Agora eu vou responder. Acessar o menu formatar, selecionar a opção parágrafo. Bom, eu não quero selecionar parágrafo, tá aqui. Então, até então tá corretíssimo. E inserir os valores desejados no campo de recuo e espaçamento. Vamos analisar. Eu quero um avanço de 2 centímetros na primeira linha. Se eu quero avançar, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que recuar o parágrafo. Então tá aqui a minha resposta correta, certo? Mas vamos analisar outra a título de curiosidade. Acessar o menu formatar, selecionar a opção texto, tá? E inserir os valores desejados no campo espaçamento. Certo, mas o que acontece? Ele quer só espaçamento? Não, ele quer o recuo também. Então essa aqui, ela está errada. E a resposta correta é a letra B. Viram? Vai existir várias questões, assim como essas gigantescas. Que, por exemplo, você tem mais ou menos, em tese, 5 minutos por questão, dependendo da quantidade, né? E você não pode perder muito tempo em questões que essas são relativamente fáceis, só que você tem que utilizar todo o conceito da parte teórica, né? Muitas vezes um cara que não estudou, não se preparou como vocês estão se preparando agora, ele vai ler questão por questão. Vocês viram que eu utilizei a técnica. Se eu sei que eu vou formatar, eu elimino todos os outros menus. Eu elimino todos os outros menus. E aí, falou em formatar, você só tem que formatar. E o resto você elimina. Perfeito? Então, essa foi uma questão bem interessante, né? Que exigiu aí o conhecimento nosso, né? Do menu formatar. Bom, agora nós vamos falar do menu tabela. Tanto é que caiu na questão anterior, né? Sobre inserir tabela e figura, né, gente? A partir das versões 4, for acrescentado, né, um menu dedicado para a tabela, tá? Então não é inserir, tabela tem o seu menu dedicado, lembre-se disso. O que você tem que lembrar também é o seguinte, ó, isso cai em concurso praticamente quase todos, tá? Qual é o atalho que permite inserir uma tabela no Writer? Ctrl F12. Ctrl F12. Qual que é o outro mecanismo? Tabela, inserir tabela. Outra coisa que eu preciso saber. No Word, eu consigo desenhar. No Writer, você não consegue desenhar. Perfeito? Então, o que eu preciso saber? Que eu tenho um menu dedicado para a tabela e eu consigo inserir uma tabela, tá? Outra coisa que eu preciso saber também é a questão de conversão. Eu consigo converter. Professor, converter em PDF? Não, gente. O converter aplicado nesse menu é o seguinte, eu tenho um texto aqui e esse texto está selecionado e aí você pode selecionar o texto e converter esse texto numa tabela ou fazer o contrário, uma tabela converter em texto. Tudo isso graças a essa função converter que está dentro do menu tabela. Perfeito? Então você tem que decorar isso, tá? Pensou em tabela, eu só vou inserir, eu não consigo desenhar.
tá? E aí, se eu vou inserir, eu posso inserir via comandos ou via atalho Ctrl F12. Eu posso também pegar um texto e converter esse texto em tabela ou vice-versa. Perfeito? Assim como eu fiz no Word também, eu quero que vocês foquem em algumas coisas. Nós utilizamos duas teclas, né, para navegação, né, entre uma tabela. Tab e Enter, tá? Tab e Enter. O Tab ele vai permitir que você navegue nas células, né? Células por células, células por células. E o Enter vai permitir que você navegue praticamente entre as linhas, vai pular a linha para baixo, né? O que acontece, gente? Se você, né, estiver no início do documento, e der um Enter, né, e tiver uma tabela, por exemplo, a tabela ela desloca para baixo. Então preste atenção, aqui está o documento, aqui está o início, aqui tem uma tabela, né? Perdão, deixa eu pegar aqui. Aqui está o início, aqui tem uma tabela, e aí você está apontado na primeira célula da tabela. Vamos supor que essa tabela sua seja de 4 células, né? 2 por 2, 2 linhas, 2 colunas. Então o teu cursor está apontado aqui, ó, certo? Se você dá um Enter, olha o que vai acontecer. O cursor vai ficar na primeira linha do documento e a tabela vai para baixo, tá? Isso que acontece. Agora, se você, por exemplo, está na terceira linha, tem texto aqui, por exemplo, e você criou a tabela aqui, né? Mesma tabela, e o cursor está aqui, certo? Quando você dá um Enter, vou fazer o desenho aqui também, aqui está o texto. Quando você dá o Enter, olha o que vai acontecer, né? Ele vai aumentar a linha que você se encontra. Ele vai aumentar a linha que você se encontra. Então ele vai deslocar somente a célula. Ele não desloca a tabela inteira. Isso quando se aplica o Enter. Aí o Tab. O Tab ele vai navegar. Por exemplo, se eu estou com o cursor aqui, eu der um Tab, ele vai para cá. Se eu der um Tab, ele vai para cá. Se eu der um Tab, ele vai para cá. Professor, acabou a tabela. E aí já caiu em concurso. Você está selecionado, o cursor está selecionado o último, por exemplo, a última célula da tabela. O que acontece se você dá um outro Tab? Vai se criar uma nova linha e ele vai para a próxima célula, certo? Então, se eu estou na última, quando eu dou um Tab, ele cria uma nova linha. E se eu der um Enter também, eu vou criar uma nova linha aqui também. Eu vou deslocar para baixo. Perfeito? Então, é isso que você precisa saber quando se trata de tabela. Então, eu tenho que saber que eu só posso inserir uma tabela, não posso desenhar. O atalho é F12, né? Ctrl F12. E eu posso tanto inserir uma tabela ou eu posso converter uma tabela. Lembrando que eu tenho duas teclas de navegação, o Tab e o Enter. O Enter ele permite deslocar a tabela para baixo se a tabela for início, ou deslocar linha para baixo dentro da tabela, ou Tab que vai pulando célula por célula. Se chegar na última célula, o que acontece? A sua tabela cria uma nova linha. Perfeito? Então, isso que pode acontecer. E aí vamos responder essa pergunta, né, que foi da Universidade Federal de Mato Grosso, no ano de 2016, para o cargo de assistente. Ele pergunta o seguinte, galera: para inserir uma tabela em um documento LibreOffice Writer 4.45.2, idioma português, em sua configuração padrão de instalação, o usuário, né, pode selecionar o menu. Bom, sabemos que para inserir, né, uma tabela, nós temos um menu dedicado. Então, se eu tenho um menu dedicado, eu tenho que ver tabela. Aqui tem tabela? Não tem. Aqui tem tabela? Não tem. Aqui tem tabela? Não tem.
Então, se tem tabela aqui, depois eu vou inserir tabela. Tá aqui a resposta correta. Vocês vão ganhar do seu concorrente porque ele vai selecionar isso aqui, ó. Certeza, gente, certeza absoluta. Por quê? Ele imagina o seguinte, vou inserir uma tabela. Inserir tabela, pronto. Só que no Writer nós temos um menu dedicado. Perfeito? Então, tem que focar nessa parte, é importante pra caramba, tá, gente? Então, foquem. Pensou em tabela? Não é inserido no menu inserir. Tabela é a única coisa que tem um menu dedicado. Os outros objetos eu concordo com vocês, tudo vai ser no inserir. Então, isso aqui é pegadinha que cai demais em concurso. Perfeito? Então, resposta A. E aí, a outra, né, questão que sempre cai foi a questão do atalho, que eu falei para vocês. Ele pergunta o que é, né? Como que eu faço para encontrar, ou qual que é o atalho. E aí essa questão foi da Prefeitura de Carpina, no Pernambuco. A banca realizadora foi o Compass, 2016, para o cargo de assistente. Ele cobra o seguinte: uma das opções de se inserir uma tabela no LibreOffice Writer é através da combinação da tecla Ctrl com a tecla... Bom, eu sei que para inserir uma tabela é Ctrl mais F12. Tá aqui a resposta. Não é F2, não é T, não é A, não é F7. Beleza? Então, tá aqui a resposta correta. Ctrl mais F12. Beleza? E aí, finalizamos mais o menu e vamos para o próximo, né? Menu estilo. Gente, o menu estilo, ele é um menu novo, tá? É um menu novo. Ele é comparado ao menu novo do Office também. Menu que foi implementado em 2013, tá? Professor, o que eu vou saber no estilo? O que eu vou saber no estilo? O que eu vou trabalhar, né? Você vai trabalhar com formatação de fonte, com formatação de tema, né? Você vai trabalhar com um novo estilo se você quiser cadastrar, ou estilos de formatação vai ter aqui, a questão da bordas, das páginas, plano de fundo, marca d'água se haver necessidade, título, tudo isso vai ser implementado no estilo, entendeu? Então, tudo isso você aplica aqui, beleza? Caracteres que você pode colocar, até a questão de citações, né? Então, você vai conseguir configurar tudo, né, no menu, né, estilo. Ele é um menu novo e aí, para facilitar a sua vida, né, como praticamente a maioria das pessoas utilizam o Word, né, qual que é o parâmetro, né, qual que é o menu que é semelhante? Design. Design serve para quê? Eu altero o tema, eu altero cor do tema, cor de título, plano de fundo. Então, tudo isso eu faço no menu estilo. E eu preciso saber isso aqui, ó. Se eu quero fazer um novo estilo, Shift 11. Se eu quero ver os estilos já existentes, tá? Existentes, F11. Se eu quero um novo, Shift mais F11. Então, é isso que você precisa saber. Se eu quero utilizar um novo estilo, Shift F11. Se eu quero pegar um modelo pré-definido pelo Writer, F11. Perfeito? Bom, agora nós vamos para o menu ferramentas, tá? Ferramentas. O menu ferramentas, gente, ele é bem importante, né? Por quê? Porque ele se equipara ao menu de revisão, né? Revisão do Word. O que eu preciso saber? Primeira coisa, ortografia e matemática. Perdão, gente. Da onde que eu tirei matemática? Ortografia e gramática. F7. Cai muito em concurso. Por exemplo, para que serve essa funcionalidade de ortografia e gramática? Olha, matemática de novo, sai gramática. Ortografia e gramática, tá? Ele serve para você verificar se o seu texto está com algum erro de digitação, né? E aí lembrando, assim como o Word, você vai encontrar três opções. Você vai encontrar a prévia, que na verdade por exemplo, o Writer vai falar o seguinte: você quer essa palavra João, por exemplo, vamos supor que ele falou que João está errado. Então ele vai te trazer uma mensagem uma palavra que ele vai encontrar como correta, que é João com acento.
Então ele vai te dar uma pré. Ah, mas João, não, meu nome João não tem acento, por exemplo. Você pode ignorar. Ah, mas vai ter vários João, né, no meu texto. Ignorar tudo. Ah, mas eu não quero ficar toda hora apertando ignorar. Você pode fazer adicionar ao dicionário. De modo que toda vez que encontrar a palavra João sem acento, ele não vai identificar como erro. Então isso você precisa saber, tá? Então, quando você fala verificação de ortografia e gramática, agora saiu, vocês viram? Gramática, sai matemática. Você pode verificar os erros gramaticais ou erros de digitação, de modo que, se você selecionar, né, ele vai aparecer uma caixa de diálogo. Nessa caixa vai aparecer o seguinte: vai pegar a palavra e vai te dar uma sugestão, né? Se você não aceitar a sugestão, você pode selecionar ignorar aplicada nessa palavra, ou você pode ignorar todas as outras palavras, ou você pode pegar, por exemplo, a palavra João e adicionar ao dicionário. Perfeito? Então, é isso que pode ser feito. Outra coisa interessante do Writer, tá? É o autotexto. Ctrl F3. O que é o autotexto? Imagine só, né? Vamos pegar um caso que sempre acontece. Por exemplo, imagine que você trabalha no RH do órgão público, né? E você tem que falar para o estagiário que ele vai ser demitido. É uma coisa chata de se fazer, né? Porque você destratar uma pessoa, na verdade não seria destratar o termo, né? Você rejeitar uma pessoa é algo muito ruim, né? Então assim, você, por exemplo, vai ficar sem minha cabeça. Como que eu vou mandar uma mensagem? Como que eu vou mandar uma carta para essa pessoa de modo que eu não machuque ela, não deixe ela triste, por exemplo, né? O Writer, ele tem essa opção. Quando você clica aqui em autotexto, gente, ele vai aparecer para você uma série, por exemplo, de textos que já são preenchidos automaticamente. Por exemplo, você vai ter textos de saudação, de despedida, né? Textos, por exemplo, que pode ser de carta, convite. Então você pode selecionar um modelo já pré-definido, né? Lembrando que antigamente, né, a título de curiosidade, o autotexto do Writer era bem um tapa na cara, né? Era bem assim era muito seco, muito bruto, né? Agora não, agora está mais tranquilo. Então ele vai te engabelando, né? Como se diz assim, ele vai falar o seguinte: olha, continue tentando, não foi dessa vez, mas nós vamos manter o seu currículo atualizado no nosso banco de dados. Traduzindo, falou que você não foi aceito na vaga de estágio, ou te mandou embora, e falou para você não ficar triste, né? Então o autotexto serve para isso. São vários textos pré-definidos que você pode utilizar. Como que eu faço para criar esses textos, né? Na verdade, para incorporar esses textos no meu documento, professor, Ctrl F3. Perfeito? Outra coisa que eu preciso saber: assistente de mala direta. Assistente de mala direta, nós sabemos que nós teríamos no Word, né, uma guia dedicada, que é a guia correspondência. Aqui não, aqui é incorporada dentro do grupo ferramentas. Para que serve o assistente de mala direta? É a mesma coisa do correspondências. Por exemplo, eu quero mandar um envelope, né, para todos os funcionários da ALAC Concursos. Eu vou ficar digitando lá, por exemplo, Luiz, depois vou digitar Glauber, depois vou digitar Manuel? Não, eu crio uma lista, né, uma lista de destinatário, depois eu vou colocar a mensagem e eu vou mandar iniciar o assistente de mala direta. Ele vai mandando automaticamente, ele vai imprimindo automaticamente, então fica tudo mais rápido, ele fica automático. Tudo isso graças a essa ferramenta. Essa ferramenta, lembre-se, né, que é comparada ao iniciar mala direta, né, lá do Microsoft Word, que fica dentro da guia, né, correspondência, beleza? E aí vamos responder questões, beleza, gente? Bom, essas questões aqui que eu coloquei por final, elas são bem interessantes porque ela vai exigir todo o conhecimento que nós aprendemos na aula inteira de hoje, tá, gente? Então vamos analisar.
Acerca do LibreOffice Writer, instalação padrão em versão português, né? Analise as seguintes afirmativas, né? A opção colar especial no menu editar permite colar um texto sem formatação, né? Então, ele está falando o seguinte, que colar especial do menu editar permite colar um texto sem formatação? Sim, gente. Porque, por exemplo, lembre, se eu colar direto, do jeito que saiu, né, da origem, vai chegar no destino. Agora, se eu quero, por exemplo, colar sem formatação, eu tenho que colar especial. Então, essa alternativa ela está correta. Perfeito? A opção exportar como PDF do menu arquivo permite apenas exportar o arquivo atual como PDF. Falso! Por que é falso, professor João Kleber? Porque além de exportar para PDF, eu posso alterar a parte de segurança, a parte da qualidade. Aqui ele fala somente, né? Na verdade ele não falou somente, ele falou apenas que tem o sinônimo somente. Porque essa parte que ele está falando fica na formatação rápida, fica lá no ícone. Lembra que eu falei para vocês? Se eu clicar no ícone da formatação rápida, só vai somente para PDF. Mas se eu vou no menu arquivo e vou exportar, vai abrir uma série de campos que eu posso colocar. Inclusive eu posso até falar o seguinte, se você pode ler, se você pode alterar e inserir comentário. Perfeito? Então é falso a número 2, a assertiva número 2. Assertiva número 3, a opção assistente de mala direta do menu tabela. Gente, pelo amor de Deus, tabela, nada a ver. Tabela, lembra que eu falei que o foco é inserir tabela e converter. Então você pode eliminar, tá? Porque assistente de mala direta fica onde? Em ferramentas. 4. No menu ferramentas encontra-se a opção de autocorreção do texto ao digitar. Sim. Só que lembra que eu falei? No Writer eles colocam uma nomenclatura diferente. Ele exige que vocês compreendam o comando e para que ele serve. Autocorreção, ele é uma funcionalidade de um comando. Comando esse que é verificar a ortografia. Então, essa questão está correta. Então, sabemos que a correta é somente a 1 e a 4. Então, vamos encaixar. 1 e 2, falso. Apenas 1 e 3, falso. 2 e 3, falso. Afirmativa 3, falso. Afirmativa 1 e 4. Tá aqui, olha. A última, né, gente? Então, tá aqui a resposta correta. Então, vocês viram que exigiu todo o nosso conhecimento, desde o menu arquivo, menu tabela, né, até o menu formatar na opção, né, mala direta em questão, né? Então, conseguiram compreender? Então, ele pergunta para você, né, todas as opções. Ou ele pode perguntar atalho, né? Ou ele pode fazer uma comparação com o Word. Perfeito? Então, galera, vocês percebem, né, que eles cobram os menus, aonde se encontra e para que serve. No Writer, né, a título de curiosidade, né, para a gente finalizar a aula de hoje, né, vocês têm que fazer o seguinte. Peguem, entrem no site da LibreOffice, baixem o Writer e vão praticando, porque vai ser mais fácil de vocês compreenderem. Porque como a aula é em pouco tempo, né, tem as funcionalidades que você tem que ir lá e verificar e para gravar mesmo. Mas o que mais cai em concurso público são tudo que eu citei para vocês, né? E tem que praticar e resolver questões, tá, gente? Lembrando que no Writer você vai ter que fazer a comparação com o Word, porque eles fazem direto essa comparação. Você tem que saber, por exemplo, como o caso lá do pincel da formatação. Ele falou como se fosse o Windows, né, como se fosse o Windows, as funcionalidades, e ele pergunta, né, quem faz isso? Que é o clonar formatação. Então você vai ter que pegar esses grupos de comandos que são os principais, conforme eu falei na aula, e fazer uma comparação com o Word. Então, baixem aí o Word, né? Baixem o Writer e façam uma comparação, tá? Lembrando que o Writer, assim como o Word, ele é um sistema também, né, tá, gente? Multiplataforma. O Writer funciona tanto para o Macintosh, funciona tanto para o Linux e tanto para o Windows, tá? Para quem não sabe, o Office funciona para Macintosh também, tá? Então, assim, ele, assim como o pacote Office, ele é
é um sistema multiplataforma, beleza? Bom, então finalizamos a aula de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado, tá? Tentei ser o mais didático possível, porque a parte de edição de texto não é uma tarefa fácil, né? Tentei passar todos os macetes para vocês, né? Mas tentem responder questões, façam 1, 2, 3 vezes, beleza? Tenham uma ótima semana, tá? E até mais. Aquele abraço. Olá, meus amigos! E aí, gostou da nossa videoaula? Ótimo, bacana. Então, estou aqui mais uma vez para convidar você a adquirir o material de apoio aí. A gente está pedindo aí uma contribuição simbólica aqui da Lá Concurso por R$ 29,90, né? Todos os PDF, mais essa metodologia aí fabulosa do Personal Coach. Eu vejo que muitos alunos não conseguem ter alta performance porque não conseguem elaborar um plano de estudos, né? Uma sequência coerente, prioritária. Ele vai se perdendo no conteúdo. Então, o Personal Coach vai te ajudar bastante nisso por apenas R$ 29,90. E, claro, a chamada daquela cerejinha do bolo que vai coroar a sua preparação para esse concurso inédito aqui da PEM Bahia. O nosso super aulão de véspera, tá? Aqui estão os professores aqui, já estão todos eles contratados, combinei com todo mundo já, 30 horas, né? Cada professor vai gravar blocos de 30, por exemplo, pegar aqui o professor Edenilson, né? 2 horas, então ele vai ter 4 blocos aí, tá? 4 blocos de 30 minutos, né? Isso aqui não será disponibilizado no YouTube, será lá na nossa plataforma do Lá Concursos, o link está aqui para você fazer a sua inscrição, né? Por apenas R$ 49,90. Tudo bem, gente? Então, um forte abraço, espero vocês. Tchau, fui! Clique lá